Chegou a hora de falarmos sobre saúde, beleza, estética, com ele que é especialista no assunto. Estou falando do Dr. Jamison Melo, ele que é membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, trazendo esse assunto que os nossos telespectadores mandaram vários e-mails. O Dr. Jamison vai trazer um pouquinho, gente, esclarecer sobre a correção do septo, né? No septo nasal é um tema muito importante, as pessoas têm muitas dúvidas e eu queria já começar, doutor Jamison, falando um pouquinho da importância dessas duas cirurgias, muitas vezes combinadas, né? Tanto do septo por conta da funcionalidade, como também da estética. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer a todos os telespectadores. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês para a gente conversar e trazer assuntos importantes aí relacionados à saúde, relacionados aí ao que eu amo fazer, que é a cirurgia de nariz. Então, nossa proposta sempre é trazer soluções para correções de todos os problemas do nariz do paciente. Então, quando o paciente chega ao consultório, a gente vai analisar tanto a funcionalidade quanto a questão da estética. Então, a cirurgia da correção do septo nasal, que é a cirurgia do desvio de septo, que chama septoplastia, é uma cirurgia que vai fazer com que o paciente tenha um ganho da qualidade de vida, ou seja, ele vai passar a respirar melhor, justamente porque essa via aérea vai ficar mais aberta, ou seja, o ar vai entrar com mais facilidade nessa via aérea. Então o paciente vai conseguir desempenhar melhor uma atividade física, o paciente vai ter uma respiração muito mais satisfatória, para que a gente consiga ter todos os objetivos ali relacionados à rinoplastia. Olha que interessante, é uma conciliação, gente, uma harmonia entre funcional e estético, que o doutor Jamison falou agora. Mas, doutor, assim, inclusive eu queria conversar um pouquinho. Eu acredito que esse problema muitos brasileiros têm, que é a questão do ronco, né? Quando você fala em qualidade de vida, quando você fala em funcionalidade, um respirar melhor. Para esse paciente que tem esse problema de ronco, né? Que dorme de uma forma desconfortável, também ajuda? O septo nasal, ele pode ser um dos fatores que vão interferir no ronco, mas não é um fator isolado. E o ronco ele pode estar relacionado a outros fatores, como aumento do sobrepeso, como uma estrutura esquelética da face alterada, um queixo menor, uma língua posteriorizada, então uma rinofaringe estreita. Então tem outros fatores que podem estar relacionados ao ronco. Então o certo e o objetivo do ponto de vista de precisão é que a cirurgia do septo nasal vai melhorar a respiração do paciente. E quando a gente fala sobre recuperação, quando a gente fala sobre o pós-operatório, como é que funciona? Doutor Jamison, quantos dias eu vou precisar de folga, de descanso? A gente costuma, assim, sempre escutar que o pós-operatório do nariz é um pós-operatório um pouquinho mais delicado. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, quem está se preparando aí para fazer esse procedimento, tanto estético como funcional, como um dos dois, né? Como é que funciona, doutor Jamison, esse pós-operatório? Pronto, o pós-operatório da cirurgia de nariz é um pós-operatório que o paciente tem que ficar uma semana ausente do trabalho. Então a gente pede para o paciente ficar uma semana em casa. Essa uma semana não precisa o paciente ficar acamado, né? Nada disso. O paciente pode desempenhar até as atividades de trabalho em home office, se ele quiser, depois do terceiro ou quarto dia. Mas a gente pede que ele fique uma semana em casa para evitar que faça esforço físico, evitar deslocamentos, para que tenha uma recuperação satisfatória. O paciente não sente dor no pós-operatório. O que pode acontecer é o paciente ficar com o nariz um pouco obstruído por conta do inchaço, do edema que acontece na parte interna do nariz, e às vezes pode escorrer um pouquinho ali de secreção, que a gente chama uma secreção serossanguinolenta. É aquela secreção meio rosada ali que pode escorrer ali do nariz naqueles primeiros dias, tá? O que vai diferenciar a rinoplastia da septoplastia em relação ao pós-operatório é que na septoplastia vai ter um curativo externo, que é aquela plaquinha que é como se fosse um gesso que a gente coloca em cima do nariz. Esse na rinoplastia. Na septoplastia não tem essa plaquinha, a cirurgia é toda interna, então não tem essa parte externa em cima do nariz. A gente tem percebido, tem pesquisado que há um movimento estético, funcional, chegando cada vez mais cedo. A gente observa que os adolescentes estão mais vaidosos, se cuidando, né? Tem uma galerinha aí
que gosta de se cuidar, de ir para a academia. E essa antecipação por esse procedimento, né? Tem muita gente que tem dúvida, a partir de que idade eu consigo fazer uma cirurgia plástica, é até o tempo do desenvolvimento, do crescimento, 14, 15 anos. Queria que você pudesse esclarecer para o nosso telespectador sobre a idade, qual é a sua indicação? Pronto, essa é uma pergunta muito boa, inclusive essa pergunta chega nas minhas redes sociais, para o meu time também comercial, direto, né? Eu sou abordado frequentemente. Há consensos aí, tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia, quanto da Sociedade Americana, quanto da Sociedade Europeia, que estipulam uma idade ali de 15 anos para as meninas e 16 anos para os meninos, porque entende-se que a partir dessa idade já tem uma finalização do crescimento crâniofacial e a pessoa pode fazer a cirurgia, o adolescente pode fazer a cirurgia sem nenhum prejuízo ali do ponto de vista de funcionalidade ou de crescimento das estruturas da face. Para encerrar, doutor Jamison, eu gostaria que você fizesse o convite para o nosso telespectador que está em casa, para acompanhar nas redes sociais. A gente percebe que você está ali semanalmente, quase que diariamente, trocando experiências, sentindo um pouco as dúvidas dos seus pacientes. A gente percebe que você é bastante presente na vida deles, né? Dá toda uma assistência, tem todo um cuidado. Queria que você convidasse essas pessoas que estão nos assistindo para seguir nas redes sociais, conhecer um pouco mais esse seu trabalho, que a gente, assim, conversa em um tempo curto na televisão, mas que essa pessoa possa pesquisar, possa conhecer um pouco mais do que não é dito, que não é falado aqui por questões de tempo. Pronto, muito, muito legal aí a sua consideração, e a gente tem realmente uma rede social ali, principalmente o Instagram, mas tem outras redes também, que a gente procura levar para o nosso telespectador, levar para o nosso paciente, para o nosso seguidor, um conteúdo de qualidade, né? Então a gente sempre está produzindo conteúdos que vão abordar todos os aspectos relacionados à cirurgia de nariz, tanto o pré-operatório, como o pós-operatório, como a parte de funcionalidade, como a parte da estética, e a gente sempre tentando esclarecer as principais dúvidas dos pacientes, as principais dores do paciente e as principais objeções dos pacientes. Então, muitas pessoas, às vezes, têm um desejo ou uma vontade muito grande, um sonho muito grande de realizar uma rinoplastia e acha que não vai fazer porque tem medo da anestesia, por exemplo, ou o paciente que sempre teve um problema com o nariz, não quer bater foto do nariz porque não se sente bem com o nariz, mas fica com medo do resultado. Então, a gente sempre está falando ali da simulação e de vários outros temas ali que vão, obviamente, tirar as dúvidas do paciente. Então eu convido todos vocês aí a estar me acompanhando nas redes, podem mandar mensagem diretamente no direct, eu respondo todos os pacientes, e participando de lives também, frequentemente eu faço lives ali para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, está sempre esclarecendo assuntos importantes aqui no nosso quadro de saúde. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência, mas a gente vai sim, gente, para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação.